ele aparece a João na ilha de Patmos, dizendo: João, eu fui morto, é verdade, mas aqui estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno na minha mão. O comando agora está comigo, porque me é dado todo o poder nos céus e na terra. A quarta coisa que é única, inédita e exclusiva é a sua ascensão aos céus. A Bíblia diz em João 3,13 que ninguém desceu do céu, senão aquele que, melhor, ninguém subiu ao céu, senão aquele que um dia desceu do céu, o Filho do Homem que agora está no céu. Entenderam isso? Ninguém. Às vezes as religiões dizem: ao lado dele está Maria, ou está Pedro, Tiago. Não. Põe aí de volta, irmão. A Bíblia diz: ninguém subiu ao céu. O sentido desta palavra é: ninguém subiu ao mais alto céu, onde está o trono de Deus, a não ser Ele, Jesus Cristo. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que um dia desceu do céu, o Filho do Homem que agora está no céu. Essas coisas são inéditas, irmãos, só acontecem dentro do cristianismo verdadeiro. Aleluia. Agora, a importância da sua ressurreição. Ela se constitui, ela não se constitui apenas do facto de que ele voltou à vida. É muito mais que isso. A sua ressurreição ganhou outros contornos quando nós lemos na palavra de Deus. Por exemplo, Romanos 1:4, Paulo escreveu dizendo que por conta da sua ressurreição, ele provou ser o Cristo, o Filho de Deus. Ele confirmou que era o Filho de Deus, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Porque a Bíblia diz que se ele não tivesse ressuscitado, a sua morte expiatória não teria valor algum, e o cristianismo não passaria de uma seita. Sabia disso? Se ele não tivesse ressuscitado, irmãos, o cristianismo não passaria de uma seita. Mas por conta da sua ressurreição gloriosa, porque a Bíblia diz que era impossível ele ficar retido pela morte, porque ele é a vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Então a morte não pôde com ele. A Bíblia diz simplesmente que ele se deixou, ele se entregou por nós. Mas antes de se entregar por nós, sabe o que ele disse aos seus discípulos? Ele disse: olha, eu tenho o poder de dar a minha vida, e depois tenho o poder de tomá-la de volta, porque esta autoridade recebi de meu Pai. Os seres humanos perdem a vida e não podem trazê-la de volta, mas Jesus Cristo, como dono da vida, aquele que é superior à morte, e diz: dou a minha vida para salvar os pecadores, mas depois tomo ela de volta. E foi realmente o que aconteceu. E por isso a nossa fé é uma fé num Cristo vivo. Por que nas nossas igrejas nós não usamos um crucifixo? Porque nosso Senhor não está mais morto. Porque já me perguntaram: por que vocês não usam a cruz do crucifixo? Porque ele não está mais morto. E nós não adoramos um Cristo morto, adoramos um Cristo vivo e que reina para todo sempre. Porque aqueles que ainda adoram um Cristo morto, que não pode ouvir as suas orações, não pode nada, mas este que nós adoramos está vivo para sempre. Ele está nos ouvindo, ele está no nosso meio. Ele é onipresente. No dia de hoje, no mundo inteiro, milhares e milhares de igrejas estão reunidas para louvá-lo.
E sabe o que é que ele disse sobre isso? Em virtude da sua onipresença, porque ele está presente em todos os lugares, não é? Ao mesmo tempo, ele disse: onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio. Isso fala de quê, irmão? Onipresença. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Vocês estão felizes por ele estar aqui entre nós? Aleluia! Glória a Deus. Agora, muito rapidamente, Paulo, vamos abrir aí em 1 Coríntios 15. Ele fala de 6 consequências se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado. Capítulo 15, versículo 14 de 1 Coríntios, diz assim, ó: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Está vendo, irmão? Se ele não tivesse ressuscitado, era vã a nossa pregação, era vã a nossa fé. Por isso, aqueles que estão acreditando no Cristo morto, estão vivendo uma fé vã, uma fé morta num Cristo morto. Mas quem acredita num Cristo vivo, também tem uma fé viva. Amém? Em segundo lugar, a fé em Cristo não passaria de uma grande ilusão se ele não tivesse ressuscitado. Versículo 15, veja aí o que o texto diz: assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então, irmãos, se Jesus não tivesse ressuscitado, nós seríamos considerados como falsas testemunhas, não é? Mas sabemos que ele ressuscitou e está vivo aqui entre nós. Amém? Ele está vivo aqui entre nós. Também, versículo 18, melhor, 17, diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Quanta gente, irmão, está acreditando num Cristo morto, que não pode tirar o pecado deles. Por isso, como diz aí atrás, ó, ainda permaneceis nos vossos pecados. Está adorando o Cristo morto? Mas a igreja foi lavada, a igreja foi remida, a igreja foi purificada, a igreja foi santificada pelo sangue do Cordeiro, daquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, não permanecemos nos nossos antigos pecados. Sabe por quê? Porque Ele nos fez novas criaturas. Ele disse: as coisas velhas já passaram, e eis que tudo novo se tornou. Aleluia. Versículo 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se Jesus não ressuscitou, os que partiram para o Senhor estão perdidos. Mas como Ele ressuscitou, os que partiram estão morando na glória, estão na presença dEle, estão louvando o Seu nome, aguardando o dia do arrebatamento, quando os seus corpos hão de ressuscitar também, porque a Bíblia diz que Ele virá. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles e nos encontraremos com o Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos ver também o verso 19. Porque este capítulo 15 de 1 Coríntios é uma verdadeira tese em prol da ressurreição dos mortos. Porque, irmãos, quando essa doutrina da ressurreição surgiu com Jesus, era muito difícil as pessoas acreditarem que alguém que está na sepultura há séculos ressuscitasse dos mortos. E quando Paulo estava em Atenas pregando para os grandes filósofos, e ele disse: que
doutrina é essa? Que coisa estranha é essa? Ressurreição dos mortos, não é? Então Paulo sabe que os coríntios eram todos gregos, né? Corinto até hoje existe essa cidade, ela fica na Grécia. Então Paulo, irmãos, ele escreve esse capítulo 15 da primeira carta. Isso é uma verdadeira tese em prol da ressurreição dos mortos, que há ressurreição dos mortos, porque Jesus, lá em João, ele disse: olha, vai chegar o dia em que todos os que estão na sepultura ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que fizeram bem, eles sairão para a ressurreição da vida eterna. Os que fizeram o mal, eles surgirão, ressuscitarão também, é verdade, mas para a ressurreição da condenação. E quando ele diz aqueles que fizeram o bem, irmãos, qual é o maior bem que alguém pode fazer hoje nesse mundo? Se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Salvador da sua alma. Então diz: os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Os que fizeram mal, qual é o maior mal que alguém pode fazer hoje nesta vida? É rejeitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Por isso, não rejeita Jesus Cristo, aceita, abre o teu coração, abre a tua mente para Deus nesta manhã, deixa Jesus entrar na tua mente, deixa Jesus entrar no teu coração. Versículo 19, Paulo, ele fala, ele está fazendo aqui uma comparação das coisas desta vida e das coisas da outra vida. Então ele disse que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, se nós estamos aqui na igreja só por causa das coisas materiais, eu quero ser curado, eu quero que Deus me dê um emprego, eu quero que Deus faça isso, Deus me dê uma casa, Deus me dê isso. Se você estiver aqui somente com esse propósito, esperar em Cristo só para as coisas desta vida, as coisas materiais, sabe o que é que ele disse? O que é que ele disse? Somos os mais miseráveis de todos os homens, materialistas. Mas Deus não quer um povo materialista, Deus quer um povo espiritual. Amém, irmãos? E por isso Paulo, quando escreve, diz: vós que sois espirituais. Deus quer um povo espiritual. É claro que nós precisamos das coisas desta vida, precisamos de uma casa, precisamos disso, daquilo, emprego e tal, precisamos, e Deus sabe que nós precisamos, mas sabe o que é que Jesus disse? Mas buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós não esperamos em Cristo só para esta vida, nós estamos vivendo esta vida, mas o nosso maior alvo é um dia podermos estar com Cristo. Aleluia. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui nesta manhã: a ressurreição de Jesus Cristo foi física, foi corporal. Há por aí uma seita que, quando vocês vão de casa em casa, sempre de dois em dois, não é? E quando você pergunta para eles assim: vocês acreditam na ressurreição de Jesus Cristo? Sim, acreditamos, sim. Aí você vai conversando, ampliando a conversa, não é? Aí eles vão dizer: não, Jesus só ressuscitou espiritualmente, o corpo dele permaneceu na sepultura. Aliás, naquelas revistas que eles dão aí das pessoas de casa em casa, até diz assim que o corpo de Jesus Cristo apodreceu na sepultura. Irmãos, isto é uma blasfêmia, porque a Bíblia diz que ele ressuscitou corporalmente, ele ressuscitou fisicamente. Aliás, ele tinha dado um sinal ao povo de Israel, porque os irmãos sabem que, diferentemente dos gregos, Paulo aos Coríntios, ele disse assim: olha, os gregos querem sabedoria, mas os judeus, o que eles querem? Quem se lembra? Já ouvi aí alguém falar. Sinais. E então, quando Jesus ainda vivia antes da sua morte, os judeus lhe pediram um sinal. Senhor, dá-nos um sinal para a gente acreditar. Ele disse: olha, a essa geração corrompida e perversa não será dado sinal algum. O único sinal que eu vou dar
é o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem só vai estar no seio da terra 3 dias e 3 noites, nem um minuto a mais. Quando cumprir o projeto de Deus, é só 3 dias, amém? Morre numa sexta, é sepultado, vem no sábado, mas o domingo está chegando. A sexta foi de luto para os seus discípulos, o sábado foi de luto para os seus discípulos, mas quando amanhece, nas primeiras horas daquele dia, o dia de domingo, amém, os homens vão ao sepulcro e já lá não está, as mulheres vão, já lá não está, e ele aparece às mulheres, ele diz: ide dizer para todo mundo que eu estou vivo, e é interessante, queridos irmãos, que todos os chefes de religiões desse mundo, todos os grandes líderes, fundadores de religião desse mundo, eles estão hoje num túmulo muito bem apetrechado, muito bonito. O Maomé, o Buda, o Confúcio, todos eles, não é? Sepultados com muita pompa. Está lá um mausoléu tremendo em honra à memória daqueles homens. Mas quando você vai em Jerusalém, como eu já fui 7 vezes, e você entra, primeiro você vê uma placa que diz assim: ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. E todos podem entrar naquele sepulcro. Está lá o sepulcro, não tem nada lá, o sepulcro está vazio. Sabe por quê? Porque ele vive, e porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, eu posso ser curado das minhas enfermidades. Porque ele vive, você pode ser salvo, perdoado, lavado, remito, porque ele está vivo. Essa é a grande diferença entre ser crente em Jesus e ser crente em outra qualquer religião que há neste mundo. E é interessante, meus irmãos, que em Atos, no capítulo 2, do versículo 31 e 32, o apóstolo está pregando, o apóstolo Pedro está pregando, porque havia uma profecia lá no livro dos Salmos acerca da ressurreição, da morte, do sepultamento, da ressurreição de Jesus. E Pedro, ele lembra aos judeus esta profecia do rei Davi, porque o rei Davi era um profeta, e diz, aí está falando de Davi, que nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não estaria deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Esta palavra corrupção significa que a sua carne não viu a decomposição. Jesus teve 3 dias no túmulo, irmãos, mas durante aqueles 3 dias não houve decomposição de nenhum dos seus órgãos. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus preservou aquele corpo. O Espírito Santo preservou aquele corpo. Ele não cheirou mal. Normalmente uma pessoa passada 2 dias já começava a cheirar mal, não é? Mas isso não aconteceu. E essa palavra é repetida na Bíblia 3 vezes. A sua carne não viu a decomposição. Amém? E quando chegou o 3º dia, Deus o levanta dentre os mortos. Aí diz: a este Deus ressuscitou a este Jesus, de que todos nós, disse Pedro, somos testemunhas. Aleluia. E a Bíblia diz que depois que ele ressuscitou, ele apareceu vivo com muitas infalíveis provas a tanta gente que agora não tenho tempo de ler, mas ainda quero ler 2 versículos em Lucas capítulo 24, verso 36, que quando os discípulos primeiro duvidaram muito. Vocês viram aqui o Jairo duvidou, não foi? Até brinquei com ele há pouco e disse que ele está mais para Tomé do que para Jairo, não é? Mas a Bíblia fala, irmãos, que alguns discípulos duvidaram mesmo. E quando Jesus aparece vivo para eles, eles olham assim e dizem: deve ser um espírito isso.
Vamos ler o texto. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus, o mesmo, atenção a essa palavra mesmo, não era um espírito, era o mesmo, aquele mesmo que nasceu lá na manjedoura, aquele mesmo que curou os enfermos, aquele mesmo que pregou o evangelho nas praias da Galileia, aquele mesmo que andou sobre o mar, aquele mesmo que curou o paralítico, aquele mesmo que ressuscitou mortos. Aí, ó, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse, primeira coisa que ele disse, é por isso que a nossa denominação, você sabia que a nossa denominação Assembleia de Deus, ela adotou essa expressão, a paz do Senhor? E não é toda a denominação que adotou essa saudação, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? E para nós assembleanos é um caminho estranho, né? Às vezes, eu me lembro lá no Brasil, que às vezes você ia cumprimentar um irmão, ele já estava desviado, e a gente não